Salve, salve! Mesma língua na área. O tema do vídeo é redação. Pelo amor dos deuses gramaticais e da escrita, em textos dissertativos argumentativos, jamais invente, jamais crie ou se baseie em subjetivismos malucos e inventados. Eu vou explicar por quê. Não se basear, pelo amor dos deuses gramaticais, em frases como: nos últimos tempos, nós temos notado que as pessoas estão perdendo a essência e a violência a cada dia cresce mais. Por isso, as pessoas se isolam e o mundo parece um grande caos. Esse tipo de parágrafo não tem absolutamente nenhum conteúdo. Esse tipo de parágrafo não convence nenhum tipo de examinador. Bons parágrafos são aqueles parágrafos apoiados em pesquisa e em opiniões coerentes. É por isso que é fundamental nós assistirmos a boas aulas de atualidades, história, literatura, geopolítica, sociologia e filosofia. Essas matérias são de suma importância, essas matérias são importantíssimas. O grande defeito de muitos dos... Eu também vou me enquadrar nesse defeito. Quando nós somos muito novos, nós temos, infelizmente, um grande defeito que é desprezar a importância, desprezar a sociologia, a filosofia, e aí, meu caro, nós ficamos com pensamentos apoiados em invenções malucas, até mesmo conhecimentos antropológicos. Quando você se apoia nesse tipo de professor, o seu parágrafo, a sua ideia começará a desenvolver muito. Vamos a um exemplo clássico disso. Um bom cidadão em um processo seletivo escreverá, por exemplo, o seguinte: no iluminismo, a burguesia pautava-se por isso, aquilo outro. Quer dizer, quem não assiste a uma boa aula, não tem uma boa memória também diante desses assuntos, como desenvolverá uma crítica acerca do tema proposto na redação? Difícil. Uma pessoa curiosa acerca da filosofia poderá dizer o seguinte: Kant já dizia que a arte é... Kant já dizia que a sociedade moderna teria isso, aquele outro como base. O grande lance, meu caro, da boa escrita dissertativa argumentativa é, primeiramente, ter a humildade para anotar, estudar, ler e ter o senso crítico para selecionar bons argumentos a fim de que os parágrafos sejam capazes de alterar o comportamento do meu leitor. Assim, o texto ficará bom, sim, porque alterou o comportamento. Alguém leu e disse: meu Deus, isso aqui é muito interessante, o que essa pessoa escreveu é incrível. Lembre-se, claro, de que você não participa de um concurso de literatura, então também não vá fazer uma peça miraculosa a ponto de discutir o fim das galáxias assim assado. Não, a questão não é essa, mas é não se apoiar em subjetivismos que não provam absolutamente nada, tais como, por fim, é preciso que cada vez mais o brasileiro se apoie nos dizeres da bandeira, ordem e progresso, e que no futuro nós possamos ter uma sociedade de paz. Lembra daquela palavra, embromation, uma embromação? Foi exatamente isso que o cidadão fez. E esse parágrafo não vale absolutamente nada a não ser para que depois o candidato apareça com a redação: eu jamais escreverei bem, Escreverá sim, você terá uma redação incrível. Agora, é o que eu disse, tenha o apoio literário, histórico, filosófico, antropológico, histórico. Como? Selecionando, pedindo ajuda, abrindo a boca para dizer: eu preciso desse tipo de aula, prestar atenção, anotar absolutamente o que for interessante daquela aula, pedir ajuda do professor, porque um professor utilizará sim de todo o seu humanismo para dizer: use isso porque esse tema é interessante. E não deixe de escrever todos os dias. Eu disse todos os dias. Todos os dias. E se puder, então, claro, se você tiver gostado desse vídeo, por gentileza, aperte lá o joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações. Sim, nós falamos a mesma língua. Eu também estou no Instagram, @Diogo Arraes. Tchau!